Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Igor Ramon, da Camaleão Color. E aí, Igor, como é que você tá, cara? Fala, Vitão, beleza? Tudo jóia? Bom demais, cara. Feliz de conseguir falar com você hoje e dividir Também, com muito o feliz. mundo a sua história, meu amigo. Sua história de empreendedorismo, sua história de transformação, sua habilidade de pivotar, né? Pivotar é mudar de um lado para o outro no momento que precisa, Sim. ou aproveitando uma oportunidade, ou fugindo de uma situação desconfortável. E a gente vai falar isso aqui hoje porque eu sei que teve muita gente que precisou se posicionar de forma diferente, né? Com um novo normal no ano passado. Sim. Como é que você tá se sentindo? Tá bem, cara? Tá feliz? Tô bem, graças a Deus, tudo ótimo. Muito feliz, Que bom. oportunidade única. Eu tô feliz demais também de estar aqui com você, Igão. Igão, conta pra galera do VDcast o que você faz, meu amigo. Qual é a sua missão, qual é o seu negócio? Sou químico de formação, né? E hoje eu trabalho, eu fundei a Camaleão Color, que é uma empresa de coloração de cabelo. Então, o que a gente faz? A gente faz cor fantasia, não é aquela corzinha normal. A gente tem cor normal, preto, castanho, mas o nosso grande lance é fazer as cores coloridas. Então, verde, azul, amarelo, e a Boto gente trabalha rosa. exatamente nisso. Boto rosa. E o legal é que, assim, os nossos produtos têm nome de bicho, né? Sim. Então, hoje a gente tem 28 cores já. Então, são 28 animais na nossa Uau. tribo aí, Que demais, cara, que demais. no nosso zoo. Então, assim, o Igor tem os castanhos, né? Tem os loiros, vários loiros, né, Igor? Sim, 5 tipos de loiros diferentes também, Que massa, que é entre as matizadoras. que Então, a gente massa. atende hoje todo o público que colorir o cabelo, a gente está atendendo. Que legal. Mas acho que o que mais faz a Camaleão ser conhecida é entre os coloridos mesmo, né? Que é a galera que tem cabelo verde, galera que tem cabelo roxo, cabelo azul, cabelo rosa, né? E uma curiosidade pra quem não sabe, pessoal, se você conhece alguém que tem cabelo colorido, vira e pergunta: é camaleão? É camaleão color no seu cabelo? Eu tô falando isso, gente, pra vocês terem uma noção do tipo de acesso, né? De alcance que o Igor tem com a Camaleão, porque eu fui fazer esse teste. Então, quando eu vou em qualquer lugar que tem alguém com cabelo colorido, eu pergunto: é camaleão? E aí tem duas respostas. Ou a pessoa fica feliz e fala: sim, é camaleão. Ou ela fala: não, não é, mas gostaria que fosse. Porque o Igor é posicionado de uma forma diferenciada no mercado, né? Não é por preço que você compete, né, Igor? Sim, não, inclusive quando eu fui lançar Camaleão, uma das minhas decisões foi essa, né? Eu não queria fazer o produto por preço, eu queria fazer um produto com qualidade, que para mim eu não abro mão disso, e um produto diferenciado, onde que a gente se posicionasse. A gente não ia ser o mais barato do mercado e também não ia ser o mais caro. A gente ia estar competindo com a qualidade internacional, que na época quando eu lancei a Camaleão, as tintas internacionais eram o que fazia sucesso, né? Então eu busquei uma qualidade internacional, tanto que assim, o mesmo fornecedor da L'Oréal é nosso fornecedor. Então, assim, teve até uma situação que a carga da L'Oréal ficou presa com esse negócio da pandemia e a nossa carga estava junto e ficou presa também. Então a gente Eita, sofreu por causa nossa. disso. Então, assim, a gente tem o mesmo fornecedor. Então a gente buscou ter um produto de qualidade, mas com preço acessível, né? Um preço que fosse competitivo no mercado nacional. Sem dúvida não é o mais barato do mercado, isso daí eu tenho plena certeza, porque eu sei que o custo de produção nosso é muito alto. E para a gente procurar fazer um produto diferenciado também, né? Hoje a gente tem a embalagem personalizada, que é a embalagem reciclável. Pra você ter ideia, a nossa embalagem antiga demorava 150 anos para se degradar. A nossa embalagem atual em 6 anos se degrada. Então a gente põe um produto Nossa, que é cara. para ela poder se deteriorar mais rápido, né? A tampa Nossa. também. Então a gente paga mais caro por causa disso. E eu não abro mão de ter esse diferencial, né? Então, assim, são alguns cuidados que a gente vai tendo para o nosso produto ser o que é, né? Nossa. E quando você fala o Que a gente tá produto tentando. ser o que é, deu pra falar algumas coisas de característica do produto, mas, meu amigo, quem tá ouvindo não tem noção do alcance. Pessoal, procura aí já no Instagram. Pode falar no Instagram, Igor, pra eles? Manda ver aí. Camaleão Color com K, tá? É Camaleão Color. Não tem oficial, a gente, quando aparecer, já vai ver um camaleãozinho, nós estamos lá. Tem muito camaleão aí, porque Aham. cada estado a gente foi abrindo, os distribuidores foram abrir, mas Camaleão Color você vai ver lá e todo dia a gente posta um cabelo diferente. São 6 postagens no dia normalmente, e a gente posta também toda a galera que tá usando, toda a nossa tribo que tá usando as cores, a gente reposta, então você vai ver muita inspiração, Ou seja, você né? usa Então é bem bem isso bacana. de criação de tribo, né? Criação de comunidade, né? Então, a galera que pinta com a sua cor aparece lá no seu Instagram. Então, a galera quer aparecer, né? O pessoal mostra Sim. fotos pra vocês, né? Eles
querem esse negócio de pertencer. E eu acho isso muito, muito massa. E se você aí que tá ouvindo o VDcast digitar lá, né, no Instagram, @camaleãocolor, K, né? K-A, Maleão Color, você vai poder ver os vários regionais, né? São franqueados? São distribuidores locais? Como é? Como que a Camaleão funciona hoje? Quando eu comecei a Camaleão, né, a gente começou, tem 5 anos a Camaleão. Eu já tinha uma experiência de mercado, já de ver. Eu comecei como trainee da Votorantim e vim subindo, trabalhei em laboratório farmacêutico, trabalhei na área de limpeza. E quando eu comecei a Camaleão, eu já estava numa empresa que trabalhava com a linha de matizadores. Foi o primeiro matizador lançado no país, né, que é para loiras, um produto específico para loiras. E eu desenvolvi toda a linha. E quando eu falei assim, não, eu sempre fiz pesquisa internacional e eu vi que fora do país, na Europa principalmente, essa parte colorida era muito forte. Então eu falei, gente, ó, isso aqui é tendência, vamos fazer um produto? Aí o pessoal falou, isso aí é loucura, ninguém vai pintar o cabelo, você está ficando maluco. Eu falei, não, beleza. Eu pesquisei durante 2 anos, desenvolvi as cores e o legal da história é o seguinte, quando eu fui montando toda a linha da Camaleão, quando eu pensei assim, como que vai chamar o produto? Aí eu fiquei pensando, pô, mas quem muda de cabelo parece um camaleão. Eu falei, vai chamar Camaleão Color. Então eu peguei essa jogada da pessoa estar mudando de cor sempre, né? E quando eu desenvolvi as 7 cores do arco-íris. Eu parti do princípio básico, falei, eu vou fazer 7 cores do arco-íris. E aí eu não tinha nome, era verde, azul, amarelo. Aí eu fui assistir aquele filme Rio com minha filha na época. E quando eu vi a abertura do filme Rio, eu vi aquele tanto de pássaro vindo assim, eu falei, olha lá, arara azul é o meu azul. Aí eu fui criando os nomes, canário é o meu amarelo, então eu fui criando as cores com inspiração no nome dos bichos, né? Então veio mais uma jogada de diferenciação nisso. Então eu já tinha um nome que era Camaleão Color, eu registrei, e eu já tinha o nome das cores que ia todos os nomes de bicho. Nossa. Então foi bacana por causa disso. Mas aí tá legal, eu montei o projeto, todo o projeto montado, nome registrado, tudo. Eu fui aonde? Eu fui nos meus patrões, né? Nas pessoas que eu trabalhava para eles. Falei, ó, gente, tá aqui, eu tenho as 7 cores, o produto é esse, embalagem, rótulo, já estava tudo feito. E eu falei, tá aqui, vamos lançar? Pô, que bacana, bicho, isso daí é muito legal, vamos lançar sim. Aí eu falei, não, beleza, mas há 2 anos atrás eu desenvolvi para você, eu queria desenvolver para vocês, vocês não quiseram. E hoje eu desenvolvi esse produto para mim, se vocês quiserem, a gente faz uma sociedade e lançamos juntos. E eles falaram, não, a gente não tem interesse de ser sócio de ninguém. E eu falei, tudo bem, sem problema, tá aqui minha carta de demissão, 2015, dezembro, uma crise financeira lascada que estava no país, e eu tinha um bom salário, tinha uma qualidade de vida muito boa e peço demissão. Você imagina a loucura. Pego minha carta de demissão e falo, não, beleza, tá aqui, tô pedindo demissão. E eles falam, Igor, você tá maluco, você tá pedindo demissão? Eu falei, tô pedindo demissão. E eles, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, eu vou dar um tempo para vocês poderem ajustar tudo, que eu também não quero sair prejudicando vocês, e eu vou estar acompanhando. Eles falam, não, então sua rescisão vai ficar muito alta, vamos fazer o seguinte, a gente produz para você o produto, e até pagar a rescisão, depois você volta a pagar a gente normal. Eu falei, não, beleza, sem problema. Mas só que não foi tão sem problema, né? Então você imagina que a situação foi uma situação bem difícil, né? Para eu conseguir fazer o produto, eu demorei 3 meses. Então eu não conseguia lançar o produto, eu tava com tudo pronto, matéria-prima feita, e eles não tinham interesse em produzir. Então, se chama parceria, mas meio que ficou na geladeira, então, né? Sim, e tive que forçar a barra. Para eu poder produzir, eu tive que ir para a fábrica e falei, eu não saí daqui hoje sem fazer meu produto. Então você imagina o drama que foi, né? Então foi bem difícil. E, gente, é muito engraçado, porque você tá ouvindo aí, você deve pensar, nossa, mas qual é a cor do cabelo do Igor, né? Será que ele tá colorido? Será que ele tá com boto rosa? Será que ele tá com o canário, que é amarelo? Mas não, Igor, conta pra eles, conta você, já que eles não podem te ver. Então, isso eu contrariei total, e isso faz parte da nossa história, né? Quando eu montei a Camaleão, isso foi intrínseco, porque o que acontece? Nessa história toda de pedir demissão, de montar, lançar o produto, eu falei, caramba, bicho, eu tô lascado, porque assim, o que eu vou fazer? Eu sou um cara totalmente tradicional, careca, você imagina que eu sou um químico especialista em coloração de cabelo, em cabelo careca, bicho. Não foi que falou eu já adianto, não foi assim que caiu o seu cabelo, né? Muito bom. E, gente, quem não tá vendo, Igor, ele não é careca que nem eu, não. Eu sou careca também, né, gente? Careca que tem pouco cabelo ralinho, ó, tem quase nada. Mas é que o Igor não tem mesmo. Não tem mesmo. É tipo o professor Abobrinha. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? É testa brilhando mesmo, não tem cabelo nenhum. E aí a piada é, pô, você foi pintar o cabelo e caiu tudo, deu errado, foi fazendo experimento. O pessoal foi testar, né?
Eu falei, não, e estresse, eu Sim. comecei a perder o cabelo muito cedo, porque eu sempre tive posição de liderança e uma pressão muito grande, então o Nossa cabelo foi o senhora. primeiro que foi embora, né? Aí, assim, quando eu comecei essa história da Camaleão, de fazer o lançamento, e a galera não me deu apoio, por fim eu consegui lançar. E quando eu comecei quando eu lancei a Camaleão, eu tive dois problemas, né? Primeiro, eu não sou a cara da marca, eu não Sim. represento a marca, então era difícil para mim isso. O segundo, a situação difícil era como que eu ia vender o produto. Então eu falei assim, não, beleza, eu vou para o que eu conheço, que é o pessoal que já fazia lá, Sim. vender para distribuidor. E casou que eu consegui lançar bem na época que estava tendo uma feira aqui em Brasília que chama A Gente é de Brasília, né? O pessoal acha que a gente é de São Uhum. Paulo, mas nós somos de Brasília e estava tendo uma feira chamada Ré Brasília. E eu peguei aquelas 7 Você tinha cores, anil coloquei numa também, ô Igor? caixinha Você e tinha fui as sete cores do, na Você tinha anil também? hã? Não, eu tinha um azul, né, que é o arara azul, que era o que estava Mas as 7 cores representando não são no vermelho, laranja, arco-íris, amarelo, né? verde, azul, Que minhas, anil e violeta? Ah, só que a Nil deu golpe. mas aí tinha uma outra cor a mais. Tu deve ter colocado um roxo, alguma coisa assim, né? Não, eu tinha, porque assim, quando eu lancei, eu tinha um Ah, azul mais forte e um mais não, fraco, beleza. né, para representar esse anil. Mas era assim, Sim. mas era tudo azul, né? A Sim. Camaleão é um produto concentrado, a pessoa Ah, dilui e faz a cor que ela quer. E pode brincar entre as uhum. cores, no ciclo cromático, né, a pessoa Nossa. brinca. E eu peguei e fui lá, né, bem inocente nessa feira, mostrar para todo mundo o meu produto. E, bicho, eu tomei não de todo mundo. Eu já tinha ido uma semana antes em São Paulo também mostrar o produto, e eu fui e falei, eu vou lá no Porão do Rock, que lá a galera é antenada, e realmente eu tinha recebido não de todo mundo lá também. Então já Nossa. tava só o pau da rabiola, né? Eu cheguei na feira, depois de ter ouvido não de todo mundo, eu falei, caramba, bicho, eu vendi meu carro, eu tinha um carro importado, investi no projeto, eu pedi demissão, aluguei meu apartamento, que eu morava num apartamento, comprei um lote e comecei a construir. E nessa época eu fui morar na Uhum. casa dos meus pais, voltei para casa dos meus pais e estava dormindo na garagem da casa dos meus pais, eu e minha esposa. Minha esposa, ela é concursada, ela é química também. Eu conheci ela na universidade e ela me apoiou. Ela falou, Igor, eu vou te apoiar no seu sonho e eu seguro Nossa. a barra se eu precisar. Né? Minha esposa é uma mulher muito inteligente, ela passou em 5 concursos públicos, então ela teve a possibilidade de escolher onde ela queria trabalhar. Então ela tem um emprego muito bom, ela passou em primeiro lugar do tribunal do TRT, então ela Uhum. trabalha no TRT hoje. Então ela falou, não, eu vou te apoiar. Então a gente veio morar na garagem da casa dos meus pais. Você imagina a situação. E na garagem da casa dos meus pais nasceu o Camaleão. A gente ficou construindo uma casa que era vizinha da casa dos meus pais. Hoje eu já não moro mais nessa casa, eu comprei a casa dos meus pais e construí a Eu casa fui que eu moro lá, atual, quando onde que tava o na Vitor obra conheceu ainda. também, que estava na Sim. obra, né, Vitor? Nossa. E ó, a É, diferença de uma casa para é. outra é flagrante, né, meu amigo? Então eu fui. Graças a Deus. Uau. Cresceu bastante. E eu comecei naquela garagem da casa dos meus pais, começou meu sonho, né? E eu falava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu cheguei naquela feira, arrasado, eu fui pra praça de alimentação e a vontade de chorar era tão forte que eu sentei ali e falei assim, eu não aceito essa derrota, eu apostei tudo aqui e eu não tenho mais nada. E ano que vem eu vou estar nessa feira com o melhor stand, né? Eu tenho certeza disso que eu vou trabalhar para ano que vem eu estar aqui com o melhor stand dessa feira. E fui para casa derrotado e comecei a trabalhar. O que que eu fazia? Na época o Facebook entregava muito conteúdo e eu comecei a Uhum. postar fotos de cabelo colorido, apresentar meu produto e as pessoas, pô, que bacana, gostei, eu quero Uhum. comprar, como que faz? Eu falei, eu não tinha um site, eu não tinha nada, eu falava, deposita na conta e eu era tão agoniado porque assim, pra vocês terem noção, quando eu comecei, eu não tinha condição nem de comprar com uma caixa de embalagem. Então, o que que eu fazia? Eu ia na farmácia aqui perto daqui de casa, todo dia ele dispensava aquelas Uau, caixas era de assim, remédio, cara. eram as caixas que eu usava para mandar os produtos. Era assim. E eu comecei assim a pegar os produtos e eu mandava para os clientes. O cliente fazia uma compra, eu saía louco para o correio para entregar, porque eu queria entregar rápido para ter o feedback da pessoa falando, pô, Uhum. gostei do produto, recebi muito rápido. E eu fiquei nessa onda uns 3 meses fazendo isso. Até que um dia eu falei, eu não dou conta. Eu vou no correio 3 vezes no dia. É porque Uhum. eu tinha ansiedade de ir lá no correio, né? Aí eu falei, eu vou abrir um e-commerce. Aí foi que eu comecei com a história de e-commerce. Então eu comecei a vender no Uau. e-commerce. E foi o e-commerce que salvou minha vida. Porque se não fosse o e-commerce, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje, que é entregar um produto para o país inteiro. E eu entrei numa plataforma e lá na plataforma tinha classificação. Eu lembro que até hoje, eu Uhum. era 947 Ou seja, tinha um quando eu novecentos e entrei. quarenta e seis que E, estavam na sua lá era frente. assim, o Novecentos e ranking quarenta de e quem seis mais empresas vendia. na sua frente. Empresas que vendiam mais do que eu. Quando eu saí dessa plataforma e fui para outra plataforma, Uau, eu cara. já era o trigésimo Uau. quinto que mais vendia. Então o faturamento era múltiplos 7 dígitos.
É, Múltiplos 7 no então, ano, assim, né? já estava faturando muito alto. Certo. Então, assim, não, no ano, isso. Eu já estava vendendo Legal. anualmente múltiplos sétimos dígitos. Uhum. O nosso faturamento foi crescendo. Quando eu saí dessa plataforma e fui para outra plataforma que hoje, que assim, para vocês terem uma ideia, eu tenho 5 e-commerces Uhum. hoje que cada um é focado num público diferente. Então eu tenho um e-commerce que vende para pessoa física, um para pessoa jurídica, um para Uhum. quem é do simples, então é tudo separado. E nessa história toda de conseguir desenvolver isso, eu comecei a trabalhar. Então, como eu não era, representava a marca, o que eu comecei a fazer? A divulgar Uhum. fotos dos nossos clientes. Então, quem usava Camaleão, eu falava, posso postar sua foto? A pessoa, pode. Aí eu postava a foto da pessoa. E isso foi muito legal, porque criou uma identidade. Então, eu recebo até hoje, assim, Nossa. nossa, você não postou minha foto. Eu queria que você postasse minha foto. Então, assim, a gente posta foto. E eu sou muito chato com minha equipe de marketing hoje. Uhum. Eu tenho uma equipe que me dá um suporte, né? A Camaleão cresceu. Isso é muito legal. No início, quando eu comecei, era eu sozinho. Então, uma empresa, quando nasce, ela pode ser o pequeno tanto que for, Sim. mas ela tem que nascer organizada. Então, eu tinha para cada setor, eu tinha uma pessoa responsável. Quem? Eu mesmo. Então, o que que eu Ah, é fiz? muito bom. Eu dei um nome de parente para cada setor. Então, acontecia muitas vezes de eu mandar um produto errado para o cliente e a pessoa mandava um e-mail reclamando, e eu falava, ô, você me desculpa, eu vou chamar a atenção. Aí eu ponho o nome eu tenho um irmão que chama Rainer. Eu falei, isso daí é culpa do Rainer, ele não teve atenção, mas eu vou chamar a atenção dele. E era assim, eu fiquei nessa brincadeira um ano. Era eu mais minha Uhum. cunhada foi a Uhum. Luana, eu chamo que ela é a 01. Eu fui a minha primeira funcionária e eu fiquei um ano praticamente trabalhando nós dois e cada setor tinha um nome e eu respondia mensagem, fazia postagem no Instagram, eu fazia arte, eu fazia o design, fazia tudo, né? Então a gente começou assim, a Camaleão foi crescendo e depois a gente foi se organizando. Eu saí da garagem da casa dos meus pais, fui para um galpão que também era da minha mãe, era um projeto social que tinha lá que saiu, e eu fui para esse galpão. Desse galpão eu fui para outro, e hoje, para vocês terem noção, Uau, a cara. gente tem 7 mil metros quadrados de indústria. Né? Nós hoje já temos 3 fábricas, né, e 2 galpões para guardar embalagem, produto acabado. Então, assim, a empresa cresceu. A gente já não é só mais uma empresa, a gente já é um grupo econômico hoje. Já temos 6 empresas dentro do grupo. Então, a empresa foi crescendo nesse período. E foi, assim, o pessoal hoje, para voltando um pouco dessa história, assim, para vocês terem uma ideia, que aconteceu? Os meus chefes que não acreditavam no meu produto na época, eles lançaram um produto na linha de produto cabelo colorido, né? E lançaram com embalagem personalizada deles, bacaninha, lançaram no mercado. E agora eles relançaram o produto deles fazendo uma cópia do nosso produto. É Né? A triste, gente já né? está com ação na justiça, tudo, mas eles estão copiando o nosso produto. Então, aquelas pessoas lá atrás que falaram assim, não vai dar certo, não tem solução, hoje eles lançaram uma cópia do nosso produto para enganar o consumidor. Então, assim, a gente vê como que é a situação. A gente foi crescendo, hoje a gente é referência no mercado, muita gente conhece a gente e as cópias começaram a surgir e isso é até natural. A gente sabe que isso é fruto do trabalho que a gente faz, mas é o que eu penso. A Camaleão, a gente se posicionou Uhum. de forma que a gente traga inovação Uhum. sempre. Então a gente não vive do hoje. Eu já estou pensando há Nossa. 5 anos na frente o que a gente vai estar fazendo. E se não fosse essa situação da pandemia, a gente teria lançado muitos produtos, mas a gente tem muita novidade vindo. Então a gente vem evoluindo sempre. E eu sou uma Uhum. mente ansiosa, né? Eu estou sempre criando algo novo. Então, é isso que é o bacana de toda a estrutura, né? E a gente, daqueles 5 Cara. funcionários imaginários, hoje a gente tem 80 colaboradores. Reais, Né? verdadeiros Então, agora. reais. E lá na Camaleão ninguém veste a camisa, né? A galera pinta o cabelo. Então aquela minha turma toda é colorida. Que Final do ano, massa. festa da empresa, o que a gente faz? A gente faz concurso para ver quem tem um cabelo mais diferente. Então, Que maneiro, a cara. Camaleão tá nesse nível. Que maneiro. Pô, parabéns por isso, cara. E dá gosto de ver. E, Igor, eles podem copiar o que você faz hoje ou o que você fez ontem, mas eles nunca podem copiar o que você vai fazer amanhã, né, meu amigo? O que tá na sua Sim, cabeça, né? E só para dividir um sim. pouco com a galera que tá lá no mundo lá fora, lá no Mastermásio, a gente mede o nosso progresso com alguns números, né? Um deles, obviamente, é faturamento, mas um dos números que a gente usa são 5 números, né? Um dos números que a gente usa é quantos dias dos 7 dias da semana a gente fica na nossa habilidade única. E o que é habilidade única? Quando eu rodo essa ferramenta com a galera do grupo, para cada um é uma coisa.
Tem gente que a habilidade única é fazer conteúdo. Tem gente que a habilidade única é entregar. Por exemplo, a minha habilidade única é entregar. Entregar o quê? Minha interação. Quando eu tô com a galera da mentoria, quando eu tô com a galera do Mastermind, quando eu tô dando consultoria 1 a 1, quando eu tô com a galera do Vida de Mentor. Essa é a minha habilidade única. A minha entrega. Quando eu tô com a pessoa ali. Quando eu tô fazendo marketing, por exemplo, e eu faço marketing da minha empresa, cara, eu sou muito bom. Mas não é a uma coisa, né, mais importante do meu negócio. Porque, cara, fazer o marketing você pode contratar alguém que faça o marketing. Escrever o e-mail, você pode contratar alguém que escreve e-mail, mas hoje eu não tenho como contratar alguém para fazer a minha entrega. Então a minha entrega é tal coisa única. É aquela minha habilidade única que é insubstituível hoje no meu negócio. Não sei no futuro, né? Mas hoje é assim que tá. E eu lembro quando eu fiz essa ferramenta com o Igor, que a habilidade única que ele colocou foi a criação, né, Igor? Que é pensar o Sim. produto. E eu olhando você de fora, nunca poderia dizer que era isso. Eu achava que podia ser o marketing em si, eu achava que podia ser a gestão da empresa. Quando eu fui lá na fábrica e vi você liderando a galera, podia achar que era liderança. Quando você falou, não, Vitor, pra mim, a minha habilidade única, a minha genialidade, né, por assim dizer, é produção, é pensar um novo produto. Bicho, aquele dia mexeu comigo, cara. É. Não, e eu tenho até uma história para ilustrar isso. A gente fez uma parceria com o pessoal do Freedom lá e a gente ia desenvolver uma cor para ele. Então eu fiquei 4 semanas testando todas as cores que eu tenho. Eu tenho mais de 70 pigmentos, a gente testou 1 a 1. E para isso acontecer, eu tenho uma farmacêutica que trabalha comigo, a Maíra, e ela vai testando cor a cor para a gente montar o que, que a gente vai fazer. Então eu tinha a cor na cabeça e tinha que levar aquilo para a realidade. Então a gente foi testando. E a cor era uma cor Na muito. cabeça não, né, Igor? É, Na cabeça você não tinha, amigo. Você tinha na imaginação. Na cabeça não tinha cor, não, Igor. É isso, aproveita, deixa. Não deu pra deixar Aí o que que passar. acontece? Eu fui pensando nessa cor, então era um cinza. Eu tenho um cinza que chama Urso Polar. E esse cinza é o inferno, porque ele é muito difícil da pessoa acertar a mão nele. Então eu falei, eu vou fazer um grafite, vai ser uma cor grafite e tal. E a gente começou a testar. E eu testei essas cores. E é assim, eu passo na empresa de manhã, deixo lá, passo minha orientação e vazo. E vou fazer o que eu tenho que fazer no meu dia a dia bem corrido. E durante essas 4 semanas eu fiquei indo pra fazenda, né? Tá, ia pra fazenda. Aí no dia de fazer o produto, a gente tinha combinado que a gente ia fazer uma entrega do produto, era uma sexta-feira, e o produto não estava pronto. E eu tava lá na fazenda, assim, fazendo aquela inspiração, né? Aí eu Nossa. falei, eu vou voltar e fazer esse produto e hoje vai dar certo. E quando eu cheguei lá no laboratório, a menina já estava tudo preparado, depois da gente ter testado as cores, e eu falei, vamos fazer tal porcentagem, fizemos a cor e a cor ficou top. E eu falei assim, não tá bom. Tá faltando um Nossa. pigmento. Aí eu ligo pro meu irmão é responsável por fazer a pesagem dos pigmentos, por todo o controle. E eu falei, Rain, traz para mim esse pigmento aqui. E ele ligou, ó, não dá. Eu falei, Rain, é 5 horas, o pessoal do correio tá passando aqui. Agora são 3h30 e eu tenho que entregar esse produto. Traz para mim esse pigmento. Ele correu lá e trouxe. E eu fiz o teste, coloquei um pigmento e fez toda a diferença. Eu coloquei aquele negócio e a cor Uau. abriu assim de uma forma fantástica. Eu falei, beleza, como que a gente vai fazer? Tem que mandar. Eu falei, mas nem. Aí a farmacêutica, a gente nem testou. Eu falei, você tem fé em Deus? Vai dar certo. E a gente fez aquele negócio e mandamos, e o cara do correio já tinha chegado e meu funcionário, Igor, o cara do correio tá lá embaixo, a pressão. Meu, em meia hora a gente fez o produto, embalou e mandou, e não testou assim, mandou. E eles já estavam combinados que eles iam testar na cabeça de uma menina da equipe deles que já tinha descolorido o cabelo, tava tudo certo. Eu falei, se der merda, lascou, né? Lá se foi. Lá se foi. Meu amigo, você pensa que foi uma pessoa que ficou com dor de barriga uma semana pensando, eita, o trem vai estar ruim. E a gente ia lançar assim, no evento deles, ia lançar o Sim. produto. Meu amigo, pois não foi que foi feito o cabelo da menina e ficou fantástico. A cor abriu, o cabelo Ah, ficou maravilhoso. E esse produto chama Ovelha Negra, né? Que faz parte da uhum. tribo, toda a história. Sim. E eu falei, foi um momento de criação mesmo, assim, que foi aquele insight. O diferencial daquela história do cara do relógio, né? Que ele vai lá e conserta no minuto e falei aquela experiência toda que ele tem. Então é aquela experiência de anos de saber os pigmentos e as concentrações das cores, né? Que faz o diferencial. Então é isso que é o meu diferencial, é saber fazer essa criação. Né? Pô, isso é maravilhoso, Igor. É. Incrível, cara. Fantástico mesmo. Ai, vamos falar, Igor, daquele momento de pivotagem que você fez no ano passado, aquela pivotada que você deu. Pessoal, ano passado, só para datar esse episódio aqui, a Hum. gente tá falando aqui agora, é comecinho de junho de 2021. Ano passado, a gente
foi impactado com esse novo normal, né? Sim. E o Igor foi um cara que foi um visionário nesse momento, né? Enquanto muitas pessoas ficaram com medo, ele resolveu se antecipar e pivotar. Conta aí pra eles o que você fez, Igão. Então, eu vi toda aquela situação de crise e eu tive uma oportunidade que era lançar o álcool. Álcool gel estava faltando no mercado e tinha a oportunidade de lançar. E eu preparei, assim, o Vitor conhece nossa fábrica, e a nossa fábrica tem um padrão farmacêutico, assim. E eu tenho uma acessibilidade muito grande aos fiscais de Brasília, da Vigilância Sanitária, eles vêm na nossa fábrica. Eu tenho uma fábrica de portas abertas, a pessoa, eu não escondo nada, a pessoa chega lá hoje, questão de limpeza, manutenção, eu sou muito chato com isso, a fábrica é muito limpa, apesar da gente trabalhar com coloração de cabelo, assim, é um padrão de qualidade a gente mantém. E eu falei, Uhum, vamos lançar o álcool gel, mas só que eu não tinha condição de fazer o álcool gel com as instalações que eu tinha. Então eu falei, eu preciso ter um investimento para poder fazer aquilo. E eu, lá no grupo, né, que eu já faço parte, eu falei, ó, gente, eu tô com essa oportunidade, quem topa? E o Thales, visionário que é, falou, não, eu topo, Igor, bora sim. fazer junto? Vamos. E ele entrou com dinheiro, eu entrei com trabalho, e eu ainda fui mais ousado. Eu falei, ó, no prazo X eu te devolvo o dinheiro com lucro de tanto. Tudo projetado, né? E o que eu Sim. fiz? A partir do momento que ele falou sim, eu entrei em contato e falei com o cara, ó, eu quero comprar todo o maquinário, reator, tanque, envasadora, tudo. E o cara falou, ó, Igor, é X. Eu falei, ó, beleza, vou comprar e você me entrega quando? Ah, isso daqui vai demorar, não sei o quê. Eu falei, não, perdi a onda. Ele, não, Igor, mas tem um cliente aqui que ele pode esperar um pouquinho mais, mas só que custa mais caro. Eu falei, quero. Então, eu Uhum. montei uma fábrica, eu montei uma linha de produção e hoje é a nossa maior linha que está funcionando, porque eu já comprei uma linha que ela é 3 vezes maior do que essa que eu instalei. Nossa. Pra você ter ideia, tem um reator de 3 toneladas. Né? Hoje eu já estou montando a fábrica nova, agora que a gente está montando, são 12 toneladas, né? Os reatores já estão divididos. Meu Deus. Eu não consigo nem Então, imaginar, Igor. é, é bruto, você vai ver. Então, o que que acontece? Eu montei toda a estrutura e comecei a fabricar o álcool gel. Né? E minha maior preocupação na minha mente não era esse negócio, era pagar as contas que eu tinha feito, pagar o Thales, o investimento que ele fez com retorno e conseguir fazer a nossa contribuição social, que era um dos meus objetivos, que era a parte de doação que eu já tinha pensado. E Deus foi muito generoso com a gente, que a gente conseguiu fazer tudo, lançar o produto num tempo recorde, montar uma fábrica, uma linha de produção praticamente do zero, né? E lançar o produto. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu trazer nossa contribuição. Então, a gente começou a doar para lá dos idosos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Então, a gente fez uma expressiva doação. Então, dessa Uhum. história todinha que o pessoal fala assim, Igor, você teve lucro? Eu falei, eu tive o meu lucro, o lucro social que eu falo, né, que é a gente poder fazer essa doação é um lucro. Sim. Eu tive toda a estrutura que eu montei e eu pude retornar o dinheiro para o nosso investidor com o lucro dele. E essa estrutura ficou para a gente, que hoje ela gera múltiplos. Para você ter ideia, a gente demorava para envasar 1 tonelada de produtos num dia. Hoje a gente faz isso em 2 horas. Então, Nossa. a nossa capacidade produtiva se agigantou. Então, se não tivesse acontecido tudo isso, eu não teria feito. Que Então, incrível. é uma coisa assim. As coisas vão acontecendo, né? E a gente tem que ir fazendo. Que E, maravilhoso. e- e Igor, eu só falo que pra, foi uma pra... grande oportunidade. Sim, e só pra galera entender o que tá rolando, né? Quando o Igor tá falando do Thales, ele tá falando do Thales Kinderé. Quando ele falou do É, Freedom lá, ele tá falando do programa do Pedro Superti. E quando sim, o Igor falar lá no grupo, o grupo me ajudou, é o Mastermind, essa que foi onde imagem. ele conheceu o Pedro, onde conheceu o Thales. E o Mastermind é esse meu Sim, grupo, pra quem fatura acima de 1 milhão por ano. Tem empresa que fatura 200 milhões lá, né? Mas o faturamento mínimo é 1 milhão. E Igor, eu achei muito louco quando você trouxe essa ideia do álcool, né? Porque era um movimento arriscado, né? Tinha gente que poderia sim, ver como oportunismo, né? E eu acho que sim, você, quando escolheu pivotar e produzir o álcool, e junto com isso veio esse trabalho social, né? Porque não foi só você que lucrou com o álcool. Óbvio que a sim, instalação cresceu, óbvio que você fica com o ativo, né? O reator, como você falou, a máquina sim, que envasilha, mas, cara, o Igor, a fábrica que eu fui, é numa região de Brasília. Ali é uma cidade satélite, Igor, de Brasília? Eu posso dizer que é uma isso, cidade satélite? É uma cidade satélite de isso, Brasília. É uma cidadezinha ali em volta, né? Que dá apoio ao DF, né? Então, isso, é uma cidade que tem gente em uma situação mais de dificuldade, eu posso dizer, né? Então, quando sim, ele fez essa produção,
ele tornou possível todas aquelas pessoas terem acesso a álcool que elas não teriam de outra forma. E como ele falou aí, ele fez uma doação para instituições e órgãos, como a polícia, como os bombeiros. Então, A bicho, gente para e vendeu na pensa. porta da fábrica com preço, assim, Preço de o álcool custo, o não pessoal foi? estava vendendo. Algo. Preço de custo. O pessoal estava vendendo a R$ 20, a gente vendia a 8. Então, assim, a gente. Na porta da fábrica, as pessoas passavam e podiam comprar, né? Pois é. Então foi uma Igão, forma que a você é a gente prova, achou de cara, fazer de um que negócio é possível empreender. socialmente. E é possível empreender enquanto faz o bem, não é uma coisa ou outra, né? As pessoas. Aqui no Sim, VDCast acho que não, mas no mundo como um todo as pessoas ainda veem o empresário como um explorador, o empresário como alguém que se sim, aproveita de uma coisa, mas eu não vejo o outro lado que são esses empreendedores do bem. É a galera que é, realmente sim lucra, empreende e investe e tem retorno financeiro, por isso enriquece com isso, mas cara, enriquece o mundo à sim. sua volta também, devolvendo, né, É, parte disso para a sociedade. Parabéns por isso, cara. e tem uma visão fantasiosa que é assim, que é muito fácil, que as coisas estão muito fáceis, né? E a gente sabe que não é fácil assim, né? Eu vivo uma luta diária. Você imagina assim, na primeira onda da crise a gente foi muito bem. Agora na segunda onda agora a gente já teve momentos de maiores dificuldades porque começou a faltar o essencial. A gente não tinha matéria-prima, não conseguia importar, faltou embalagem, tudo subiu. Porque não Então, assim, chegava, né? Não tinha o não transporte, né? chegava, não chegava. Então, assim, a gente viveu momentos difíceis, né? Uma coisa é você ter uma empresa pequena, hoje é ter uma empresa que só a estrutura toda já é um valor absurdo para se manter. Então, assim, a gente vem lutando diariamente para poder estar fazendo o nosso melhor, né? E isso é fruto do quê? De um trabalho de uma equipe, que não sou eu sozinho, são várias pessoas hoje que estão diariamente vestindo a camisa, se esforçando, tentando fazer e dar o seu melhor para que a gente possa fazer o nosso diferencial, né? Eu brinco muito que a Camalão Colo, nosso objetivo é colorir o mundo, né? A gente nasceu com essa missão, colorir o mundo. E diariamente a gente pensa como que a gente pode colorir o mundo e tornar um mundo mais feliz, né? É muito bom quando você vê uma pessoa que ela vai lá, ela tem um sonho, ela consegue colorir o cabelo dela e a autoestima dela que estava ali com depressão, triste, e ela consegue exteriorizar para o universo aquilo que ela está sentindo, ou seja, como uma cor do cabelo que ela tenha vontade de ter, aquilo ali é uma expressão dela, né? E a pessoa que colora o cabelo, ela é uma pessoa que ela tem que ter muita força, né? Ela é uma pessoa que ela vai lutar contra tudo e contra todos, porque ela foge do comum, Sim. né? E é exatamente isso que ela quer. Ela quer exteriorizar para ela aquele sentimento que ela tem, né? E onde que ela mais sofre nisso, Vitor? É no No mercado de trabalho. trabalho. Pode crer. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho hoje é muito preconceituoso. É muito difícil você chegar para uma vendedora de uma loja dessa, principalmente se for essas lojas mais padrões, e ela ir fazer uma entrevista com o cabelo colorido, a primeira coisa que eles vão falar é: e você vai pintar o cabelo, né? Esse cabelo não dá, não cabe nesse ambiente, É, não combina com né? a E isso gente é aqui, uma, né? isso é uma grande barreira, é um preconceito absurdo, porque a capacidade daquela pessoa não está na cor do cabelo dela. E aquela cor do cabelo dela mostra até mais o valor que ela tem, porque ela é capaz de falar para o mundo assim, ó, eu assumo a responsabilidade pelo que eu sou e mostro para vocês também. Então isso é fundamental, é a pessoa se posicionar no mundo, né? E diante disso a gente vem trabalhando, é um projeto que a gente está começando ele, né? Um movimento que chama Minha Carteira de Trabalho é Colorida, aonde que a gente quer incentivar e apoiar e falar para o mercado de trabalho que essas pessoas são capazes, o que elas fazem e que isso faz todo o diferencial, né? Eu brinco que essa semana, 2 semanas atrás, aquela nadadora Ana Marcela, que foi campeã olímpica, super vencedora, e toda vez que ela ganha, ela pinta o cabelo. E ela mandou uma mensagem pra gente. Eu conheci ela no evento dos Correios, que eu fui participar, fui dar uma palestra. E ela tava lá e ela falou: Igor, eu quero pintar o cabelo com camaleão. E a gente sempre manda produto para ela. E ela mandou esse produto. E isso é um grande exemplo. Ela mostra para o mundo que a vitória dela é colorida, né? Que Uau. ela está trazendo para o mundo cores. Que massa, cara. Então, isso é muito bacana, né? Eu fico vendo assim, o pessoal fala: "Ai, mas você não tem um cabelo colorido?" Eu falei: não precisa ter um cabelo colorido. Minha alma é colorida, eu sou colorido e eu não preciso estar no cabelo mostrando isso, né? Então, é aquele sentimento da gente querer expressar o que que a gente é e falar assim: ó, eu tô aqui,
eu sou capaz, eu sou o melhor e eu tenho potencial para fazer. E basta ter uma oportunidade. Então é isso que a gente quer divulgar para o mundo. A galera de cabelo colorido, a galera que tem potencial, a pessoa que tem capacidade para fazer o diferente, né? Sair do comum. Igor, sem palavras aqui, bicho, eu Né? fico tocado com isso, porque tem empresa como a Hotmart, por exemplo, que tem uma cadeira lá no Mastermind também, que eles recebem muito bem os Sim, coloridos, né? Que tem essa pegada, né? Eles falam in love sim, with trust. Eles confiam no amor, né? Tem essa pegada de não ter julgamento sim, mesmo, cara. O cara lá que trabalha na Hotmart, ele pode ser quem ele quiser ser. Não tem um julgamento por causa da cor do cabelo, ou como ele se sim, veste, ou a música que ele ouve. Mas, cara, a gente sabe que não é a realidade do mercado, né, cara? Não é mesmo. Então, sim, você criando esse movimento, cara, vai educar as empresas a não abrirem mão de talentos incríveis por causa da cor do cabelo, né? Então, isso é mágico, cara. Isso é sim. muito mágico. É um sonho, assim, aquele negócio. E, eu acredito que, assim, toda empresa nasce para ter lucro, porque isso é o que mantém a empresa. Mas a Camaleão, ela não objetiva só o lucro, né? A gente quer trazer uma transformação no mundo. Hoje a gente já tem camaleão na Coreia, a gente já tem Nossa. camaleão espalhado pelo mundo todo. A gente não exporta camaleão ainda, mas assim, oficialmente, mas a galera pega nosso produto, leva para fora do Sim. país, comercializa, vende, e assim, e para você ter ideia, hoje a Camaleão, nós somos 80 funcionários que tem lá, pessoas trabalhando no dia a dia, mas eu tenho uma turma de revendedores que começou a pegar Camaleão Polo e revender nas Uhum. cidades. E eu não abro mão disso. Eu brigo muito por causa disso, porque eu falo, gente, eu tenho algumas histórias fantásticas, né? Lembra daquela história que eu pegava a Uhum. caixinha na Uhum. farmácia para poder fazer? Então, minha maior revendedora hoje, que foi uma pessoa que começou comigo, né? A Marceles, ela é do Rio de Janeiro, e ela comprou 25 cores comigo. E eu falei, Jesus amado, 25 cores, fantástico. Primeira vez que eu vendo tão grande assim. E ela já vendia CD na época e já tinha um posicionamento no Mercado Livre considerável. E ela falou, eu vou começar a revender camaleão. E ela já era cabelo colorido e tudo. E eu quero ser sua revendedora. E você tem esse programa? Eu falei, tenho, funciona super bem. E você vai ser a primeira, inclusive. Ah, Igor. Aí o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu tenho que mandar 25 coisas para ela. Mexa, eu não tinha caixa para mandar para ela. Uhum. Aí eu tinha comprado um micro-ondas, eu coloquei os produtos dentro dessa caixinha de micro-ondas e mandei para ela. E ela, quando chegou aquela caixa de micro-ondas, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu falei, eu recebi um golpe. Nossa. E hoje é uma pessoa fantástica, que ela tem uma visão de mundo assim surreal. E que ela tá no Rio de Janeiro, pra você ter ideia, ela começou comprando 25 cores. E hoje ela compra quase 500 mil reais pra gente. Mensal? Então é muito louco. Mensal? Mensal. Ela, uma das distribuidoras, Mensal. Ela é uau, distribuidora no movimenta Rio de meio Janeiro. milhão de reais por É, mês. Uma distribuidora. é Vocês têm isso. quantos distribuidores pelo Brasil? Não, para mais de É, 400. não precisa nem falar o Então, faturamento, né, eu. meu amigo? Acho que a galera sabe fazer conta, né? Parece que cresceu, né? Não, eu Parece que tenho aquela uma. empresa que nasceu naquela garagem tá maiorzinha, né? Não, mas eu vou te falar que assim, o revendedor que compra para mim a cota mínima, que eu acho que é 300 e poucos reais, porque assim, eu tenho a separação, eu não cuido do comercial, eu tenho meu sócio, que é o Arlen, que cuida do comercial, eu tenho meu irmão, que é meu sócio, que é o Raim, que cuida da fábrica, eu tenho meu sócio, que é o Fábio, que cuida da parte financeira, junto com minha esposa. Então, é, a pessoa que compra a cota mínima para mim, que é 300 reais, por exemplo, que eu acho que tá nessa cota, tem a mesma importância do que comprar 1 milhão. Eu não Uau, faço diferenciação uau. nenhuma. Se a pessoa ligar para mim, eu vou atender da mesma forma que eu atenderia uma pessoa que compra 1 milhão. Incrível, cara. Eu tenho isso como base. Tá? O mesmo salário que eu ganhava na época que eu era é, químico da outra indústria é o meu salário até hoje. Né? Isso para mim é que é base. Todo recurso que a gente ganha, a gente reinveste na empresa. Isso é fundamental. A gente só cresce dessa forma, tendo alguns princípios básicos. Né? E eu tenho uma história de uma garota que trabalha também com a gente, que ela acreditou, ela é de São Paulo. E para você ter noção, a Receita Federal foi na casa dela falar: eu vim aqui entender por que você está faturando tanto e você mora numa república e ela vendendo no Mercado Livre. Não tem empresa formalizada, estava no Simples e já estava Uhum, faturando mais. E ela teve que abrir uma uhum. empresa agora. A galera da República que ajudava a montar os Nossa, pedidos para ela viraram funcionários contratados. Então, ela vendia na universidade, hoje ela é uma das maiores vendedoras do Mercado Livre. nossa. Então, assim, a gente deu oportunidade para muita pessoa e dá oportunidade para muitas pessoas que começam pequenininhas e vão crescendo.
né? E isso é fruto do trabalho delas, né? De acreditar na gente, no nosso trabalho, mas é fruto do trabalho delas. Então a gente também tem esse lado que eu acho que até é um lado social também que dá possibilidade para que as pessoas cresçam e comecem a andar com as próprias Uhum. pernas, né? Então a gente tem essa possibilidade também. Isso é bem bacana. Pô, surreal isso, cara. É. Surreal. Tem alguma outra história de alguma outra distribuidora que você queira dividir? Sim. Ah, eu tenho, não, é fantástico. Minhas distribuidoras são, assim, a gente tem um grupo hoje dos distribuidores e todo lançamento que a gente vai fazer, a gente compartilha no grupo antes. Então, é como se fosse uma questão de mentoria também, né? Eu estou disponível para ajudar, para orientar. Então, assim, Vitor, a gente vem criando esse movimento, é um movimento que tem crescido e agora a gente está se preparando para lançar coisas novas, né? Trazer coisas totalmente novas que não tem no Brasil ainda. E a gente vai vir trazer essas novidades aí. E se Deus quiser, esse ano de 2021 e 2022 vai ser a consolidação dos nossos lançamentos, dos nossos produtos Uhum. novos, né? A gente vai sair desse mercado só de cabelo colorido e tá lançando linha de manutenção, tratamento, descoloração, coloração oxidativa, então vai ter muita novidade. E aí, outro jogo, né, Igor? É outro jogo, é um jogo bem maior, é um jogo de estruturação. E é isso, a gente pegar. Você não falou, né, Vitor? Que você não me aceitou no. Não tinha me aceitado no grupo Já, eu já, quis já que entrar, você né? tá Conta a falando história sobre isso, aí. é importante falar sobre isso sim. O pessoal que tá ouvindo em casa, né? O pessoal que tá ouvindo o VDcast, tá percebendo que esse episódio tem algo de diferente, né? Cada um dos empreendedores que a gente trouxe aqui são empreendedores digitais, é a galera que vende cursos e mentorias online, né? E o Igor é bem diferente disso, ele vende cor de cabelo. Então, quando ele fala o grupo, é o Mastermásio, né? Mas antes do Mastermásio, ele aplicou para Isso. mentoria. Eu tenho dois grupos de mentoria, um para quem fatura de 0 a 500 mil, outro para quem fatura a partir de 500 mil. E na época, acho que o Igor já tinha resultado para faturar, já faturava acima de 500 mil, eu acho, né? Mas na época eu nem tinha os dois grupos, era um grupo só Já na época, faturava. de mentoria, né? E eu lembro que a gente estava num evento Isso. presencial e o Igor aplicou para mentoria. E ele falou: bicho, me aceita lá. E eu falei, Igor, cara, eu ajudo quem vende cursos online e quem vende mentorias. Você não vende, você vende produto físico. E eu já conhecia ele pessoalmente, já tinha como um amigo. Mas, cara, eu Sim. não me senti confortável de aceitar como Sim. cliente na mentoria, porque eu não acreditava que eu podia ajudar. E quando eu nego alguém, não é porque eu não gosto da pessoa, vídeo próprio Igor, né? Porque eu gostava dele, mas eu não acreditava que eu poderia Sim. ajudar. E aí você lembra o que você me falou, amigo? Eu virei pro Vitor e falei assim, Vitor, esse aqui é o meu resultado. Eu já estou acompanhando o processo. Você imagina se com esse resultado que eu tenho aqui, Você tava no estando no maestria, grupo que eu né? tô, e se você me aceitar, aonde? Sim. No maestria. Eu estando no maestria, eu tô com esse resultado, você imagina se você me Pois é. aceitar E onde que eu mostrou no posso chegar, celular, mostrou né? um E eu acho que gráfico, foi cara. aí que eu quebrei Ó, o suas Igor me pernas. mostrou um gráfico no celular. Ó, isso aqui foi antes do maestria, isso aqui foi É, depois do maestria. Tinha um salto ali. Eu falei, porra, mas é, Igor, você é do produto físico, cara. E aí o Igor falou assim, ó, Vitor, é. eu sei que você não ajuda a galera do produto físico, mas eu consigo pegar o que você tá ensinando pra galera do digital e adaptar pra minha tribo, adaptar pra minha galera, Sim. adaptar pra minha empresa de produto físico. E nessa hora eu aceitei. Falei, Igão, vambora, vambora. E aí eu aceitei o Igor, meio que a Sim. contragosto ali, né, Igor, ainda? Mas deu certo, né? Foi. Pô, que surreal, cara. Foi, foi. A mesma história foi com o Sim. Pedro Sobral, né? Que o Pedro Sobral, que cuida do nosso tráfego, eu cheguei para ele e falei, Pedro, tá aqui, ó, esse daqui é o nosso resultado. Você me ajuda a crescer isso assim, e o Pedro foi uma pessoa que acreditou na gente também, já tem 3 anos que está conosco e que ajudou a gente a chegar onde que a gente está, né? Então são duas pessoas que eu sou eternamente grato, né? Que Uma é massa. você e outra é o Pedro. São duas pessoas que eu tenho certeza que se não fizesse parte da minha história, eu não estaria onde que eu estou hoje, né? E nessa história toda tem uma pessoa que eu não posso esquecer, que foi um amigo que eu falo que ele é o padrinho da Camaleão, foi o Emerson. Eu fui fazer um curso de coloração do cabelo e ele foi a pessoa que plantou a sementinha no meu coração falando que eu era capaz de montar minha empresa. E foi a partir disso daí que quando eu pedi demissão, eu falei, Emerson, eu pedi demissão, vou montar a Camaleão, mas eu não tenho grana aqui, eu vou fazer um negócio, vender meu carro importado. Ele falou, presta uma consultoria para mim e eu vou te pagar por essa consultoria. E eu cobrei um valor surreal, que eu achava assim, falei, pô, ele nunca vai pagar, eu cobrei R$ 10.000. Ele falou, Igor, era 3 produtos, né? Então foi 30 mil. Ele falou, Igor, tá aqui o dinheiro.
E eu só fui desenvolver o Uau. produto para ele 8 meses depois, pra você ter noção. Então, ele foi o padrinho, foi a pessoa que acreditou. Então, são anjos que Deus põe na vida da gente, que faz a gente evoluir. E isso é muito importante. O pessoal fala, por que você faz parte desses grupos, né? Eu faço parte hoje do Mastermind, faço parte do Freedom, né? E eu falo, gente, porque lá eu tô com uma galera que eu almejo estar, né? São as pessoas que estão crescendo, que estão evoluindo, é o pessoal que tá indo para frente e que não tem aquele mimimi de, tá difícil, não vai dar certo, tá ali, você tá com dificuldade, eles estão ali para te ajudar, né? Igual teve o Thales naquele momento que eu tive, é claro, ele teve o lucro dele, mas se não fosse ele, eu não teria crescido o que cresceu. Então são pessoas que são visionários. Então, assim, é muito bom. A importância de você estar num grupo onde que as pessoas estão ali para crescer, né? Elas estão ali para te ajudar e você está ali para tentar contribuir para o grupo também, para ajudar o grupo a fazer o diferente, né? Então Que é massa. muito surreal isso, né? E eu sou eternamente grato, eu tenho que te agradecer demais por toda essa oportunidade. A gente tem uma relação de amizade há muitos anos, você participa da minha vida em vários Sim. momentos difíceis e momentos bons e sempre teve uma palavra de apoio, né? E E sempre você sabe que comigo, pode cara. contar Já comigo são sempre 3 anos, também. né? Surreal, três amigão. anos que a Pô, gente fico vem muito feliz trabalhando com isso. E junto. dá uma sensação É, gostosa, né? A gente tá um tempão sem se ver, né, amigo? Pessoalmente. Por causa desse novo normal. Eu tô vendo aqui seu rostinho. isso. Pessoal do VDcast, eu gravo com vídeo. Eu tô vendo o Igor aqui, né? Vocês estão só ouvindo aí, mas dá uma saudade, cara. Dá uma saudade. Enfim. E Igor, cara, aqui no VDcast eu faço questão de que quem tá ouvindo a gente em casa sempre consiga sair do episódio, não só com uma história inspiradora, não só conhecendo alguém incrível, mas com alguma coisa para executar, para implementar, alguma coisa para experimentar no seu próprio negócio, para tirar frutos disso. Eu quero que a pessoa sempre pense, nossa, eu ouço o VDcast para conhecer gente legal, mas para transformar o meu negócio. Então, Igor, nesse tempo todo aí, no maestria, depois na mentoria, agora no Mastermind, tem alguma coisa que você viu do lado de dentro e que você implementou no seu negócio e que teve resultado, que você quer dividir para o mundo lá fora saber também e poder fazer também? E aqui é sem papas na língua, sem esconder o jogo. Dá alguma coisa para eles, cara, que eles possam experimentar no negócio deles. Ó, eu vou te falar que ó, parece isso uma coisa banal, mas para mim Uhum. é o grande diferencial de tudo isso, né? E que faz eu estar até hoje onde que eu tô, no grupo que eu tô. Show. É o se importar, né? É o que você tem de diferencial para mim é se importar. O Vitor, para quem não conhece o dia a dia do Vitor, ele é um cara que ele se importa. Pra você ter noção, ele estava viajando, eu recebi um Chegou cartão o cartão das dele. Maldivas? Então é o se importar. Minha esposa, a gente foi no. Chegou o cartão das Maldivas. E a gente foi no. Foi igual no shopping e foi lá na Dengo, né? Tava do chocolate. E minha esposa falou lá, o Vitor nem mandou o chocolate pra gente. Então, assim, o se importar. O Vitor é um cara que ele realmente se importa com você, ele se importa, ele se interessa. E isso é o diferencial. Então, o que eu tenho buscado na minha vida é se importar, é se envolver com as pessoas, é realmente ouvir a história das pessoas, é ter aquele momento de atenção. Então, o que você puder fazer Sim. isso, seja com seu filho, igual tá meu neném aqui, Uau. né? Se importar com o sentimento dele e se importar com as pessoas, né? E se importar com o seu cliente e ouvir de coração. A gente vai ouvir as pessoas e já ouve cheio de amarras, né? Cheio de bloqueios. E o Vitor tem esse diferencial, ele ouve com o coração. Então ele ouve a pessoa e você não espera a resposta pronta dele, que ele nunca dá. É igual o mestre dos magos, né? Então ele sempre tem um questionamento para que faz você evoluir. Então isso é fundamental. Muitas vezes eu converso com o Vitor, eu já sei a resposta, eu já sei o que eu quero ouvir e ele somente clarifica aquilo, né? Então é Sim. importante, ele valida aquele sentimento que eu já estava, né? Então é isso que é importante, é ouvir com o coração, é se importar realmente com as pessoas. Então esse é o grande diferencial que eu vejo do Vitor e é o que eu tenho buscado no meu dia a dia, é se importar. Eu tenho uma dificuldade tremenda, por exemplo, a gente que é empresário Sim. sabe que tem momentos que tem que fazer um desligamento de uma pessoa da empresa. Hoje eu já Uhum. não faço mais isso porque o meu coração não aguenta, assim. Eu gosto de contratar, mas se tem que desligar, infelizmente chega num momento da vida que tem algumas Sim. parcerias que se desfazem e eu não gosto de fazer, porque aquele momento de se importar, eu já começo a me importar com a dificuldade da Uhum. pessoa, tal, e eu não me sinto bem nisso. Então é aquele realmente de se importar, né? Então é fundamental isso, né? E eu sou grato por Que isso, ter massa, aprendido Igão. isso com você E eu cada vez acredito mais, que né? princípios são mais importantes que técnicas, né? Eu acredito que fundamentos são mais importantes do que o detalhezinho, o hackzinho, ou qualquer coisa assim. E eu acredito, sim, que o se importar é
o que tá por trás e por dentro e por cima de tudo que eu faço. Eu acredito muito nisso mesmo. Uau, Igor, obrigado por dividir, cara. E olha, onde que as pessoas podem seguir você, saber mais sobre você, acompanhar o seu trabalho da Camaleão? Ó, a gente é muito forte no Instagram, né? E tem também o Facebook. Então lá é Camaleão Color, né? A gente tem o nosso site que é www.lojacamaleoncolor.com.br. Lá você vai poder ver os nossos produtos, adquirir. E é muito bom. Quem usar e vir compartilhar e falar que ouviu aqui, né? Massa. E que se interessou e que foi saber mais. E eu gosto muito de ouvir essas histórias. Então vai ser surreal para mim e para toda a Igor, minha por equipe. fim, Pode ter tem uma certeza pergunta disso. que talvez você não esperasse, tá bom? É. Às vezes, quando você faz um stories lá no Instagram, só uma porcentagem consegue ver, né? No Instagram não entrega pra todo mundo. Você faz uma postagem, não vai pra todo mundo. Quando você manda um e-mail, não é todo mundo que recebe. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem agora para 100% dos coloridos desse Brasil e do mundo? Se você pudesse mandar uma mensagem e todos os coloridos pudessem escutar, o que você diria pra sua tribo? Eu acho que eu diria para minha tribo para que continuasse a ser o que eles são. A essência deles é fundamental e a essência deles que vai transformar num mundo melhor. Que nem toda dor que a gente sente e que vive diariamente deixa apagar a luz que existe dentro deles, né? E que a gente possa fazer realmente colorir o mundo e fazer um mundo mais feliz. Que demais, É Igão. a mensagem E que eu olha, tudo que deixaria você para falou todo pros mundo. coloridos se aplica pros empreendedores digitais. E eu não tenho nada a ver com cor de cabelo, né? Mas um dos termos que eu tenho usado é pintar o mundo da sua cor favorita. No meu caso não é literal, né? Não é desenhar, não é pintar a cor, né? Mas sim dividir a sua mágica, a sua essência, a sua habilidade única com o mundo. É isso que eu ensino a galera a fazer. Igão, obrigado demais, cara, por hoje. Adorei estar nesse episódio, adorei dividir com o mundo essa sua genialidade e a maravilha que você é no seu mercado e no mundo, amigo. Muito obrigado, cara. Valeu, Vitão. Brigadão e um grande abraço para todo mundo que estiver ouvindo aí e falar, gente, ó, o Maestria é o começo da transformação da sua vida, tá? Então vem fazer parte da nossa família também, que ali é surreal. Se você tem dúvida, se você não sabe por onde começar, ali é um começo, tá? Então vamos começar juntos. Que massa, Igão. Vai com Essa Deus mensagem de e tamo gratidão junto. pra E vai todo lá mundo. ver a vaquinha pra ela não fugir, tá bom? Manda um beijo pro seu filho, pra sua filha, pra sua Deus. esposa e tamo junto, meu amigo. Vai Boa. com Deus. Pode Obrigado pelo deixar. seu tempo e disponibilidade. Valeu! Obrigadão, valeu. Tchau, tchau. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim e eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.